Vocês estão vendo a tela aí? Fala. Sim, professor. Tá. A partir da questão 11 e 18 que eu vou corrigir. Questão 11. Antes dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, a para-atleta Silvânia Costa tinha estabelecido a melhor marca do planeta no salto em distância para deficientes visuais, com 5,46 metros. Para chegar a momentos como esses, vários atletas dessa modalidade treinam e se esperam cada dia. As sequências abaixo representam um dia de treino de 4 atletas paralímpicos. Cada sequência segue uma regra de formação. Deita aí os números, né? Tabela. Após descobrir as regras de formação e os valores A, B, C, D e E, podemos afirmar que o resultado final da expressão 2A menos 3B mais C mais 2 vezes D mais E é igual a. Então a gente tem que ver o padrão entre esses números aí, né? Aqui na atleta 1, o primeiro é 8,13. O segundo a gente não sabe, mas a gente sabe que o terceiro para o quarto aumentou em 5. Então quer dizer que do primeiro para o segundo tem que aumentar em 5 também, porque segue um padrão todas. Então, 8,3 aumentou em 0,5 no caso, né? Mais 0,5 aí dá 8,18. Então, a gente vê que do segundo para o terceiro aumentou 12, 0,12, e aumentou 0,12 aqui também, né? Então, do B para 5,20 tem que aumentar 12, né? Então, 5,20 menos 0,12 vai dar 5,08. B menos 5,08. Mesma coisa aqui. Na 3, aumentou 0,2. Então, do segundo por terceiro tem que aumentar 0,2 também. Então, C é 7,40. Na 4, o primeiro para o segundo aumentou em 0,25. Então, 7,02 mais 0,25, que vai dar 7. Opa, aqui. Aumenta em 0,15, aumenta em 0,15. Então, o segundo para o terceiro tem que aumentar em 0,15. Então, vai ficar 0,02 mais 0,15, 7,17. Mais 0,15, 7,17. Aí, Professor, foi. tem como aumentar o seu som porque ele tá muito baixo para mim? Tá melhor, né? Não, professor, continua a mesma coisa. Tá bem perto da minha boca. Tá ruim ainda? Sim, tá muito baixo. Agora. Continua baixo, professor, e meu telefone já tá no máximo. Não tem como, não. Tem que estar abaixo. Tá abaixo para os outros. Júlia, tá abaixo. Professor, continua mais abaixo para mim. Som melhor assim? Agora melhorou. Tá, então eu vou fazer aula sem o microfone. Agora sim. Tá. A gente tava na D aí.
fechar aí também. Vai ser 7,17 mais 0,15. Vai dar 2. Aí, dá 7,32. Aí é só substituir nessa expressão aí que o cara escreveu. Vai ficar 2 vezes 18, menos 3 vezes 5,08, mais 7,4, vai por mais 2 vezes 7,82, mais 7,17. Vamos fazer essa expressão aí. Fazendo a multiplicação, faz 16,36 menos 5,24, 7,4, mais 28,98. Dá 28,98. Resolvendo essa expressão aí, 37,5. Agora 37,5. Só que não tá assim a resposta, né? A resposta tá em decimais aí. 350. Tem que dividir por 100 aqui. 0,375. Cadê? Deixa eu ver. Alguma dúvida, né? Não, professor. Tá, nenhuma dúvida. Vamos para a questão 12. 12. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 foi realizada no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, às 18h15, horário local. Como é considerado um evento mundial, ele foi transmitido para o mundo inteiro. Os relógios abaixo estão marcando as horas de algumas capitais ao redor do mundo no momento exato do início da transmissão no Brasil. Ottawa, Canadá, Atenas, Grécia, Tóquio, Japão e Buenos Aires, Argentina. Considerando-se que o dia tem 24 horas, o horário marcado em cada relógio nas capitais respectivamente são. Então, Ottawa, Canadá, está contando maior para 5, quer dizer, maior para 3 e menor para 5. Maior para minutos, né? Então, sempre vai ser 15 minutos, aqui, todos. E ele fala depois do meio-dia. Então, aqui vai ser meio-dia, 1h, 2h, 15, 16 e 17. Então, aqui vai ser 17, 15. Apenas Grécia antes do meio-dia. Como é antes do meio-dia, aqui tem que ser meia-noite, né? Porque tem que dar mais uma volta, daí vai dar meio-dia. Depois do meio-dia, no caso. Vai ser meia-noite, apenas Grécia. Só que o Japão, está apontando menor que a por 6 aí. Ué, a gente viu no primeiro ali que aqui é 17 e aqui vai ser 18. Então, opa. É antes do meio-dia, né? Então, é 6h15 mesmo. Aqui agora, depois do meio-dia, menor porque eu estou contando por 6, a gente viu que 5 é 17 horas e aqui vai ser 18 horas. 18h15. Vendo aí, a única resposta possível é E, né? 17h15, 18h15, 6h15, 18h15. Alternativa aí. Alguma dúvida, né? Sim? Não, professor, não tenho nenhuma dúvida. Tá bom, então vamos para 13.
A Arena Carioca primeiro, no Centro Olímpico, recebeu os jogos de basquete em cadeira de rodas. Tem as suas cadeiras para os espectadores distribuídas em setores. Essa distribuição está representada no gráfico a seguir. Então, o gráfico aí. Utilizando os dados do gráfico, e sabendo que a Arena 1 tem a capacidade máxima para 16 mil espectadores, assinale a opção correta. Então, a gente tem que calcular em cada área quantos tem, sabendo que o total é 16 mil. Então, ele fala que a área azul é 25%. Então, seria D, que é a área azul, 16 mil vezes 1/4, que é a mesma coisa que 25%, né? Vai dar 4 mil. Setor A, verde, 16 mil vezes 7/20 desse setor. Essa é a mesma coisa aqui, 5.600. E o setor B vai ser 16 mil vezes 0,18. E é 2.880. Só que a gente não tem o setor C, o setor C. Só que a gente só falta esse setor para saber, a gente tem o total, tem o A, B e o B. Então é só fazer 16 mil, que é o total, menos o valor dos outros setores que a gente vai conseguir chegar no setor C, né? Então vai ser 16 mil, menos o setor A, 1600, mais o setor B, mais o setor D. Igual ao setor C. Essa conta aí. Calculando, fazendo a conta aí, eu chego em C igual a 3.520. Agora a gente tem que ver a opção correta, né? Os setores A e B juntos têm menos de 8 mil cadeiras. A e B tem que fazer 5.600 mais 1.880, 8.480, né? Então essa está errada. Eles têm mais que 8. O setor C tem a mesma capacidade do setor D. O setor D é 4.720. Então essa está errada também. Os setores A e C juntos têm mais de 8 mil cadeiras. Vamos ver aqui, né? 5.600 mais C. 9.120. Ele fala que aí você tem mais de 8 mil cadeiras, então a resposta correta é C. Vamos ver as outras alternativas. O setor D tem 1.800 cadeiras a mais que o setor B. O D, 4.000. E o B, 2.880. Então, 2.720. Diferente de 1.800, né? Isso é. Setor D e B juntos têm a mesma capacidade de setorizar esse. Então é 4.000 mais 2.880 está 0,86. E a gente viu ali aqui, né? A e C é 9.120. Então é bem diferente, aí não tem como ser aí. Então a única possível é C. Alguma dúvida dessa? Não, professor, nenhuma dúvida. Não. Nenhuma dúvida aí, vamos para a próxima, então. Questão 14. 14. Na edição dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, aconteceu a estreia de uma nova modalidade: triatlo, natação, ciclismo e corrida, nessa ordem. Essa prova deve ser realizada consecutivamente e sem interrupção pelos competidores. O esquema abaixo mostra as distâncias percorridas pelos atletas nas 3 etapas da competição em relação à distância total da prova. Então, tá aí, né?
ou triar, desconsiderando o deslocamento e a distância percorrida em cada ponto de troca. Se um para-atleta percorrer a metade da prova, podemos afirmar que esse para-atleta. Então, a prova inteira é somar essas distâncias aí, né? Vamos deixar tudo em metro, mais fácil. Na alternativa está em metro. Então, mais 20.000 ciclismo, mais 1.000 da corrida. Então, no total, a gente chega em 25.750. Essa é a distância total da prova. E ele fala, então, você para percorrer a metade da prova, vamos dividir por 2 aqui, 12.875 metros. A gente chega nessa distância aí. E vamos ver as alternativas. Percorreu um total de 12.755 metros até essa parada? Não. Percorreu um total de 12.125 metros de bicicleta. Para achar a distância que ele percorreu na bicicleta, né? É só diminuir a danotação da distância que a gente achou. Então, é 12.000 menos 750. 12.125. Então, a alternativa B é a correta aí. Vamos ver as outras aí. Ainda deve percorrer até o ponto de chegada 12.355 metros. Percorrer a outra metade, né? Percorreu 12 vezes a distância que nadou. Aí, é 12.000. 750 vai dar vai dar 13 aqui. Então não tem como ser. Ainda deve percorrer até o ponto de troca para a corrida de 7.635 metros. A gente faz 1.000, 12.000, 1.700, 10 Não, ele tem que percorrer 8.000 aí para chegar na parte da corrida, então não tem sucesso também. Então, a única possível alternativa B aí. Alguma dúvida nessa aí? Não, professor, nenhuma dúvida. Não tem dúvida. Para 15 aí. Questão 15. A Vila dos Atletas dos Jogos do Rio 2016 possui um restaurante com 27.000 metros quadrados, sendo que 9.000 metros quadrados eram apenas para cozinha. Das estações de comida montadas no restaurante, as estações de fruta foram as mais visitadas pelos atletas paralímpicos. O servidor do restaurante comidava 900 kg de frutas diariamente, e elas eram entregues em caixas cúbicas. Depois de 4 horas de funcionamento do restaurante, no dia 12 de setembro de 2016, o supervisor observou que só havia algumas caixas cúbicas de frutas, como mostra a figura abaixo. Considerando que as caixas possuem a mesma massa e que formavam um paralelepípedo com 4 camadas de caixa, e que em cada camada haviam 5 fileiras com 3 caixas em cada uma, quantas gramas de frutas foram consumidas até o momento observado? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que achar o volume de caixa inicial, né? Quando chegou. Então, 4 camadas de caixas, 5 fileiras, 3 caixas em cada uma. Então, é só fazer 4 vezes 5 vezes 3, que vai dar 60. Tá.
60 caixas, olha o total, a gente conta aqui quantas caixas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali atrás, 7, 8, 9, 10 caixas. 10 caixas aqui. O total era 60. Em 60 caixas, dava 900 kg. É 900 kg. Então, faz 900. Mil. Dividir por 6. Fazendo essa conta aí. 1, 0, 0, 0, 0. Então, esse era o total de gramas que tem aqui. E ele pede a quantidade que foi consumida até o momento observado. Então, ele quer quanto foi comido, né? Então, quanto tem? 900 mil menos 150 mil. 750 mil gramas. Ou seja, a resposta correta é a B. Alguma dúvida nessa questão? Ninguém tem dúvida? Não, Dúvida. professor, nenhuma dúvida. Não, prof, sem dúvidas. Uma dúvida, eu vou para 16. Para conhecer o Pão de Açúcar, o para-atleta da esgrima pegou um táxi. O preço pago por uma corrida de táxi inclui uma taxa fixa de bandeira de R$ 5,40. Cada quilômetro rodado custa R$ 2,30. Chegando ao Pão de Açúcar, o para-atleta pagou ao taxista um total de R$ 58,30 pela corrida, incluindo nesse valor a taxa fixa e a quilometragem rodada. Considerando-se o valor total pago, a distância percorrida pelo táxi foi de... Então, a gente faz 58,30 menos a taxa que é de 5,40, né? Porque a gente só quer saber o quanto ele pagou na quilometragem. Então, 58,30 menos 5,40 52,90. A gente vai 52,90. E a gente vai dividir por 2,30. Fazendo essa conta aí. 2,6, né? Então, percorreu 23 quilômetros. A gente vê as alternativas aqui, a única possível aí, né? E para quilômetros, pelo menos multiplica por 1.000, 3.000 metros percorridos. Deixa eu ver. Uma questão nessa aí? Uma dúvida? Quer ver? Sem dúvidas, professor. Nenhuma dúvida, prof. Tá, nenhuma dúvida. Zero Então, dúvidas. vamos para 17. De novo. Atletas com deficiência de locomoção podem participar das competições de tênis em cadeira de roda. Os jogos dessa modalidade são realizados nas mesmas quadras dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos do Rio 2016, as quadras foram construídas no Parque Olímpico do Rio, região da Barra. A malha quadriculada abaixo reproduz uma dessas quadras de tênis e a área livre que contorna a quadra. Se a área total reproduzida abaixo é igual a 648 metros quadrados, podemos afirmar que a área total dos 4 retângulos destinados ao saque é igual a... Então a gente tem que achar a área grifada aí. A área. Primeiro a gente, um jeito de fazer é achar a área de cada quadradinho aí. Para achar o total, a gente fica as fileiras sendo do lado.
os quadradinhos aqui, aqui, ó. Então, aqui é da 24, 12 por 24, né? A área a gente faz 24, 12, vai dar 288 quadradinhos mesmo. E a gente realmente achar, a gente cobre o quadradinho, a gente faz, cadê? 648 sobre 288. Fazendo essa conta, a gente chega em 2,25 metros quadrados. Então, cada quadradinho tem 2,25 metros quadrados de área. Ele quer essa área cinza aí, né? Então, é só achar a quantidade de quadradinhos que está nessa área. 6, 6, 6, 10. Então, é 60 quadradinhos nessa área agrupada. Então, a gente vai multiplicar pela área de 4 quadradinhos, que é 2,25 metros quadrados. E a gente chega em 135 metros quadrados. Tem menos alternativas aí, que a gente vê aí, 135 metros quadrados por 1000, que é o que aí está falando, né? 0,135 km quadrados. Então, a única resposta é... Alguma dúvida, né? Nenhuma dúvida, professor. Professor, só espera um pouquinho para eu copiar. Tá, vamos terminar de copiar. Copiar a visão. Pronto, professor. Tá, então eu vou para 18. É a última questão aí. Nas competições paralímpicas de natação, o Brasil já tinha conquistado, até os Jogos do Rio de 2016, um total de 83 medalhas de ouro, prata e bronze. Em uma das competições do Rio de 2016, a piscina estava com o nível da água 40 centímetros a menos que sua profundidade total. Sabendo-se que uma piscina para as competições possui dimensões 50 metros por 22 metros por 2 metros. Conforme a figura ilustrada abaixo, a água estava ocupando que fração da sua capacidade total? Então ele quer saber a fração aí de quando estava com 2 metros menos 0,4, que é o que estava faltando no dia. 1,6. Para a gente achar isso, é só o volume que estava no dia, que é 45 metros, 22 vezes 50, vezes 1,6, sobre 22 vezes 50 vezes 2. 4. Aqui, 1,6. Sim, gente, vai ficar em cima e embaixo. Pro 100, 160, sobre 200. 16 sobre 20, a gente divide por 2 aí. Sobre 10, divide por 2. 4, 5. Ou seja, a fração da sua capacidade total é 4 quintos, questão B. Alguma dúvida nessa aí? Professor. Não, deixa.
Deixou ali o gabarito errado. Não tem dúvida aí do jeito que eu fiz? Não, eu fiz diferente. Não fiz dessa maneira, só que eu cheguei no mesmo resultado. Professor, eu também fiz de outra maneira diferente. Como Eu que você peguei, eu fiz ali, eu peguei ali, como era 40 centímetros menor e ele tinha 2 metros, eu transformei os 2 metros em centímetros, aí ficou 200 dividido por 40. Aí eu peguei e achei o 5. Aí eu achei o denominador da fração. Como estava ali o 4 partes cheios, né? Porque era só 40 centímetros, eram 5 partes de 40 centímetros. Então, como era 1,6, foi 4 quintos. Aí eu achei essa resposta aí mesmo. Eu peguei e marquei ela. Entendi. Desse jeito, vou fazer desse jeito também. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Quer falar do jeito que fez? Não, professor, nenhuma dúvida. Se tiver dúvida aí, acabou a aula. Aí só tem essa questão aí, qualquer coisa. Já acabou. Acabou? Rápido a correção hoje. Aí, próxima aula tem que fazer o martelo aí, mas também já acabou. Então, para de